quero cumprimentar todos os irmãos que vão ver esse vídeo com a doce paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui no canal Semeando Vida um testemunho de algo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, que foi algo extremamente glorioso. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e trazer um despertamento para a sua vida. Antes de compartilhar o conteúdo do testemunho, eu gostaria de dizer para você que não é pecado você sonhar com conquistas, você ir atrás daquilo que você sonha. Não é pecado você querer morar bem, não é pecado você querer comer bem, se vestir bem, sonhar com uma vida melhor para a sua família, para você. Mas é pecado quando essas coisas tomam o lugar de Deus na sua vida, que foi o que aconteceu comigo, e eu quero compartilhar com você o que Deus fez para poder me despertar. E através desse testemunho, Deus também despertar você na sua igreja, na sua família, para que você seja uma voz de Deus no meio das pessoas, para que elas também se despertem. Eu tinha um sonho muito grande na minha vida, que era melhorar a minha vida financeira, porque a gente sabe que ter a vida financeira muito baixa é muito ruim. A gente passa muito aperto, a gente passa algumas necessidades. Então, o meu desejo era conseguir um trabalho onde eu pudesse ganhar bem. Então, eu criei uma meta para a minha vida. Eu estabeleci uma meta para a minha vida. E essa meta era passar num concurso público que pagasse bem. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a escola, entrei na faculdade de matemática, comecei a dar aula, mas a minha intenção não era ser professora de matemática. A minha intenção era passar num concurso público do tipo do INSS, e foi o que eu comecei a me preparar para poder prestar a prova do concurso do INSS. E ali eu comecei a estudar muitas horas, porque eu pensei assim, o meu sonho, a minha meta era atingir os primeiros chamados, era que meu nome estivesse na primeira lista de chamada. Essa era a minha intenção. E todo mundo sabe que quem vai fazer concurso público, você não tem que ser bom, você tem que ser o melhor, porque lá vai muita gente muito mais preparada do que você, com muito mais recurso do que você. Então, para quem não tinha condição igual eu não tinha condições de pagar um professor, eu não tinha condições de entrar em cursinhos preparatório, então eu tinha que me virar com as ferramentas que eu tinha. Então isso exigia de mim muito esforço, muito tempo. Então eu cuidava da minha família, eu cuidava das coisas que tinha que cuidar, relaxei na vida espiritual, porque o foco me sufocou espiritualmente e eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de buscar Deus, porque eu tinha uma meta e era passar no concurso público e a fila era muito grande por vaga. Então, eu dediquei muitas horas mesmo, estudando muito mesmo para conseguir essa vaga. Até então, o que tem de errado? Nada. Deus não reprova que a pessoa estude, que a pessoa conheça, que a pessoa busque. O meu erro estava em querer conquistar as coisas que eu queria, mas deixar Deus em segundo plano. E talvez é o que acontece com você. Deixar Deus em segundo plano ou em nenhum plano é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. E aí o tempo passou. O tempo foi passando, e eu me preparando, e eu estava pronta para fazer a prova. Eu tenho absoluta certeza que eu ia passar na prova. Eu tinha certeza disso, eu já tinha um conhecimento muito bom. E eu fazia vários simulados e saía muito bem neles. Então, eu estava ansiosa esperando o dia dessa prova. E eu estudava todos os dias, mesmo estando preparado. Eu sabia que eu estava preparado para a prova, para poder prestar esse concurso. Aí um dia, eu estava no quarto do meu filho, era umas 8 e pouco da noite, eu sentei para descansar um pouco, e naquela hora estava passando o jornal. E aí eu fiquei ali, sentada ali, esperando acabar e descansando um pouco. Quando acabou o jornal, que eu saí do quarto do meu filho para poder ir para o meu quarto, o telefone estava em cima do balcão, quando eu ouvi uma voz dizer assim: pega o telefone e liga agora para sua irmã.
Todas as minhas irmãs moram em São Paulo, só eu moro no Espírito Santo. E Deus, ele deixou bem claro qual irmã era para me ligar. Peguei o telefone e fiquei pensando assim, mas será que eu conheço essa voz? E aí eu liguei para minha irmã. Quando eu liguei para ela, o teor da conversa dela era suicídio. Quando eu ouvi o que eu ouvi, eu passei mal, eu saí correndo para o banheiro e aquela voz presa dentro de mim querendo gritar socorro. E aí, ali dentro do banheiro, enquanto eu tentava criar ânimo para voltar para o telefone, para poder conversar com ela, quando eu estava voltando para poder começar novamente a nossa conversa, o Senhor falava comigo assim: quanto tempo tem que você não ora? Já tinha tanto tempo que eu não orava que eu não fazia ideia de quanto tempo tinha. E ali eu reconheci a minha negligência na vida de oração. E reconheci e eu pedi ao Senhor que me desse livramento naquele dia, que desse livramento para minha irmã naquele dia, que eu reconhecia a minha negligência, mas que Ele me ouvisse, que naquele momento eu precisava de um livramento. E o Senhor me concedeu o livramento aquele dia. Eu voltei a conversar com a minha irmã e a nossa conversa acabou em torno de 3 horas da manhã. E eu orava e pedia ao Senhor para que tivesse misericórdia e não permitisse que ela fizesse tamanha loucura. E aí o Senhor, Ele entrou com o livramento aquela noite. E o tempo passou e nesse intervalo, né, que eu reconheci a minha negligência na vida de oração, de orar por mim, orar pela minha família, de me envolver com Deus, eu comecei a me envolver bem pouco e eu falava com Deus assim: eu vou orar um pouquinho e vou estudar. Aí eu freiei o tempo que eu estudava e orava um pouco, mas naquele pouco que eu comecei a orar, Deus fazia grandes coisas, grandes livramentos o Senhor dava. Só que não era ainda o que Deus queria. E o tempo foi passando, passou aproximadamente 3 meses que eu estava naquela luta, naquela batalha imensa, orando pela minha irmã, pedindo o Senhor para que livrasse. Quando passou mais ou menos uns 3 meses desse dia, eu estava no meu quarto de manhã, orando. E sabe aquele dia que você ora, mas você sai dali do ambiente onde você estava orando e você continua falando com Deus no Espírito? E aí eu levantei da oração, fui cuidar do meu serviço e no meu espírito continuei orando e eu perguntei a Deus assim: Deus, por que o Senhor permitiu logo o suicídio? Por que o Senhor não permitiu uma doença que ela chegava no estágio terminal, mas a gente estava todo mundo junto, tudo acabaria de forma natural? Por que tinha que ser suicídio? Quando eu tive o privilégio de ouvir mais uma vez a voz de Deus na área de serviço da minha casa, enquanto eu cuidava das minhas coisas, eu orava no Espírito, Deus falou comigo. O Senhor me deu a seguinte resposta: eu permiti essa angústia para que você sentisse o que centenas de pessoas estão sentindo. E a maioria da igreja está dormindo e você também está dormindo. E eu tive que sacudir você, te chacoalhar para você acordar. E eu vou te mostrar o que está acontecendo no meio da sua família. Isso Deus falou comigo, era quase 10 horas, era um pouco mais de 10 horas da manhã. O Senhor falou isso comigo. E o Senhor ainda continuou falando comigo. Ele disse assim: olha, eu conheço você, eu sei tudo a seu respeito. Eu conheço o seu passado, conheço o seu presente, conheço o seu futuro. É óbvio que Deus conhece tudo a nosso respeito, mas às vezes Deus tem que nos lembrar que Ele sabe tudo sobre nós. E foi aí que o Senhor continuou falando comigo. Ele disse assim: olha, eu conheço os seus sonhos, conheço os seus desejos, os seus planos, sei onde você quer morar, eu sei quanto você quer ganhar e tudo o que você planeja para os seus filhos. Eu conheço, eu sei de tudo sobre você. Que palavra maravilhosa, que resposta que o Senhor me deu. E quando Ele disse para mim tudo isso, Ele disse para mim: eu conheço o seu futuro e já vou te adiantar.
não vai ter prova de INSS para você. Eu não te quero em sala de aula, eu não te quero no INSS, porque eu tenho um outro propósito para você. E quando o Senhor disse que tinha outro propósito para mim, eu confesso para vocês que eu fiquei chocada e eu fiquei triste, porque no meu sonho, o meu sonho que estava implantado dentro de mim era ter uma vida confortável, uma vida financeira mais confortável. E eu não sabia que plano era esse que Deus tinha para mim. E o Senhor ainda me disse: enquanto você almeja esse salário, enquanto você quer título, enquanto você quer conforto, a sua família está sendo atacada pelo inferno e não há quem ore por ela. E eu separei você para isso. Você vai orar pela tua família, você vai orar pela tua casa. Só que quando o Senhor disse a minha família, Ele não estava dizendo só do meu marido e dos meus 2 filhos. Ele estava falando da minha família inteira. Ele estava falando das minhas tias, dos meus primos, dos meus sobrinhos. Deus estava falando geral, de uma forma geral. E Deus, Ele ampliou a minha visão e eu vi muito além do que estava acontecendo. Coisas que eu não tinha ideia do que estava acontecendo na minha família, estava acontecendo, e o Senhor disse: enquanto você deseja tudo isso, enquanto você não tem tempo para me buscar, enquanto você não tem tempo para as coisas de Deus, para as coisas do céu, Satanás está atacando a sua família com coisas terríveis. E de fato estava. Há coisas que eu não posso mencionar aqui porque eu não quero expor a minha família, mas coisas absurdas, terríveis estavam acontecendo na minha família. E quando Deus me mostrava aquelas coisas, eu fiquei muito triste e não queria, eu não estava conseguindo entender por que Deus não queria permitir eu fazer o meu concurso. Que mal teria nisso? E aí eu ficava questionando com Deus: mas por que eu não vou poder fazer o concurso do INSS se não tem nada de mais nisso? E aí o Senhor foi muito claro comigo quando Ele disse: ou do meu jeito ou do seu. E do meu jeito hoje eu sei que estaria tudo errado. Mas o que Deus fez foi absolutamente certo, foi absolutamente amoroso. Ele se mostrou absolutamente misericordioso, tanto a mim quanto a minha família. Então, eu comecei a questionar com Deus, porque estava muito enraizado dentro de mim o desejo de ter uma vida financeira melhor, o desejo de viver aqui na terra uma vida melhor. Não há nada de errado em querer ter a vida que eu queria aqui. Não era a riqueza que eu queria. Ainda que eu quisesse e Deus permitisse, não seria pecado. O problema é que eu coloquei tudo isso acima da vontade de Deus. Esse foi o meu erro e talvez tenha sido o seu erro também. Tem sido o erro de muitos cristãos não ter tempo para Deus. Eles estão muito preocupados com agora, com o momento. Eles se deixam ser sufocados pelas coisas, pelas necessidades dessa terra. E que a Bíblia garante isso, que quando a gente busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas Deus faz. O problema é que a gente está invertendo as coisas. A gente quer primeiro resolver as nossas coisas e depois buscar o reino de Deus. A gente inverteu isso. Muita gente inverteu isso. Só que o desejo de Deus é buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu continuei na minha insistência. Eu queria estudar e Deus foi bem claro. Como eu disse para vocês, o Senhor disse: ou do meu jeito ou do seu. E eu escolhi o jeito de Deus. Então, o tempo foi passando, Deus livrou a minha irmã do suicídio. E não só livrou a minha irmã, Deus livrou outras pessoas que eu vou comentar aqui com vocês. Um dia, eu estava estudando para o concurso e eu estava no computador, porque a área que eu queria exercer no INSS exige, que tenha conhecimento em informática, e eu estava no meu computador estudando, quando alguém me chamou no Messenger. Não conheço até hoje, mas hoje nós somos amigas, vocês vão saber como. Eu estava no meu computador estudando, e nesse dia
era mais ou menos entre 5 a 6 horas da manhã. Deus tinha me dado uma visão, e nessa visão eu estava num condomínio e eu desci. Quando eu desci, que eu cheguei no pátio desse condomínio, eu estava sentada com uma professora e eu começava a evangelizar e ao mesmo tempo aconselhar aquela jovem. E ela estava tão desesperada e eu perguntei para ela assim: você crê na Bíblia? E ela disse: olha, eu estou tão desesperada e angustiada que eu nem sei mais do que eu creio. E eu comecei a falar de Jesus para aquela moça e eu acordei. Isso era mais ou menos entre 5 e 6 horas da manhã. Quando foi 10h30, mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã, foi que alguém me chamou no Messenger. Alguém tão desesperado colocou ali a vida íntima dela, mesmo sem me conhecer. Ela colocou ali as coisas que ela tinha feito e o que estava acontecendo com ela. E ela me fez entender que naquele dia, no final da nossa conversa, quando eu vi tudo que ela colocou ali, uma coisa muito íntima sobre a vida dela, eu fiquei pensando assim: Jesus, o que eu vou falar agora para essa pessoa? E aí o Senhor me deu uma palavra e eu respondi àquela pessoa tudo aquilo ali que ela colocou. Eu respondi para ela todos os questionamentos, tudo que ela colocou ali no Messenger, eu respondi para ela. E o Senhor me deu a palavra certa para aquela pessoa. E ela estava afastada da igreja. E quando a gente começou a conversar, eu aconselhei ela, mostrei para ela o que a Bíblia fala a respeito das coisas que ela passou para mim. E eu disse para ela que havia perdão para ela. Enfim, no final da conversa, ela disse para mim assim, que Deus era muito bom porque aquele dia ela ia fazer uma grande besteira. O que ela me fez entender que ela também cometeria um suicídio aquele dia. Mas o Senhor colocou aquela jovem no meu Messenger. E quando eu perguntei a ela o que ela fazia da vida, ela disse: eu sou professora. E aí eu falei para ela: Deus me falou de você hoje de manhã. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, a gente está orando a Deus para que o Senhor prepare o nosso encontro. Mas hoje ela está bem, ela voltou para a casa do Senhor, Deus abriu as portas para ela e a gente se comunica através do WhatsApp. E como ela é jovem, eu tenho idade para ser a mãe dela, ela me chama de mãe, ela me pede conselho, eu oro por ela todos os dias. E assim aconteceu isso, e aquele desejo de fazer o concurso não saía de mim. E o que Deus estava me chamando para fazer exige muito de mim. Exige, é claro que Deus não dá para a gente aquilo que a gente não é capaz de fazer. Só que o chamado que o Senhor tem para mim me impede que eu trabalhe. Então, só que até ali eu não estava entendendo isso ainda. Aí eu orei ao Senhor e eu disse assim para Deus: se o Senhor tem algo na minha vida específico, relacionado a missões, então tira de mim esse desejo que eu tenho de prestar esses concursos, porque se eu passar no concurso e trabalhar, eu não vou ter tempo de levar uma vida de oração, de fazer todos esses projetos, de fazer essas coisas. Deus incrivelmente respondeu a minha oração tão rápido. Deus tirou do meu coração todo esse desejo. Deus abriu outras portas para o meu esposo. A gente conseguiu ter um equilíbrio que a gente não conseguia ter há muito tempo. E Deus me abençoou, tirou de mim aquele desejo de prestar concurso público e me fez entender o chamado que Ele tem para mim. Foi aí então que Deus tirou esse desejo do meu coração e a gente começou num trabalho de evangelismo. E eu trabalho com evangelismo. Agora eu trabalho com evangelismo na rodoviária da minha cidade e brevemente eu vou estar entrando nos presídios, nas faculdades, nas capelas mortuárias.
para poder fazer esse trabalho de missões. Hoje eu estou entendendo o que Deus, para que Deus me chamou, né? Deus, ele me chamou para essa obra, aonde as coisas dessa vida me sufocavam e eu não conseguia sequer perceber o chamado que Deus tem para minha vida. Só que hoje eu estou atendendo esse chamado com muita dedicação. Assim que eu passei a compreender o chamado que Deus tinha na minha vida, né, o Senhor me convidou a estudar. E eu entrei no seminário, fiz o bacharel em teologia, atualmente eu estou estudando hebraico também, porque o meu desejo é de levar a palavra de Deus de forma correta para as pessoas. E Deus tem me abençoado muito, muito mesmo, no que eu tenho feito. Tenho trabalhado, estou trabalhando com célula, estou trabalhando no evangelismo de rua, e tenho outros projetos, né, que Deus tem colocado no meu coração. E todo o material que eu tinha que eu estudava para o INSS foi substituído por todo o material que eu trabalho agora com a Bíblia e com os cursos que eu fiz para poder atender esse chamado de Deus de forma específica, de forma exclusiva. Eu estou me dedicando muito para esse chamado. E quanto a minha irmã, graças a Deus o Senhor livrou ela do suicídio. Aos poucos ela está indo para a presença de Deus. E nós estamos orando para que Deus lhe conceda a ela um bebê, porque ela nunca teve. E estou aguardando o Senhor me dar essa vitória. Quando Ele der essa vitória, eu vou postar, vocês vão ver. E eu estou aguardando nessa vitória desse bebê, da chegada desse bebê. Eu sei que todas as coisas estão na mão de Deus, Ele pode todas as coisas, é Ele que governa todas as coisas. E eu sei que Ele pode realizar esse desejo intenso que a minha irmã tem. Porque é uma coisa até natural as mulheres sonharem em ter filho, porque essa é uma das missões que Deus deu para a mulher, né? Ter filhos, ser mãe, a maternidade é para as mulheres. Então, eu estou orando, pedindo ao Senhor, aguardando que ela fique grávida, para a glória de Deus. Então, eu estou testemunhando aqui isso que Deus fez na minha vida. Ele me despertou. E eu gostaria muito que Deus ele despertasse a sua vida também em relação a você abrir os seus olhos em relação às missões. As missões, ela não é um favor que a gente faz para Deus. É uma ordem que Jesus deu para que a igreja faça missões. Você pode fazer missões, ainda que você não foi chamado para pregar, você não foi chamado para dar ensino, essas coisas. Existem formas de fazer missões, contribuir, orar pelos missionários. Você pode fazer missões. Você não pode ficar neutro quando se trata das missões. E eu quero aqui compartilhar esse pequeno testemunho e dizer para você que Deus está fazendo coisas grandes. Eu abri mão de todos os sonhos que eu tinha aqui na terra. Eu fiz isso, eu não estou dizendo para você fazer, mas eu abri mão dos meus sonhos profissionais e eu estou dedicando a minha vida para as missões. E esse é o testemunho que eu quero deixar aqui, pedindo ao Senhor que toque na tua vida para que você também ame missões, que você faça, que você contribua e que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.